antes da gravação aqui, você estava dando uma contextualizada pra gente de o que é Angola, qual a situação da Angola, da independência, de tudo isso. Dá uma contextualizada pra gente aí, por favor. Porque você já falou de guerra civil, né? Uhum. Como é que isso se encaixa, assim, no que você estava falando com a gente antes aí? Não, então, é porque Angola é um país que teve uma independência muito recente, né? Se você for comparar com outros países como o Brasil. Os portugueses saíram em 1975, na Guerra de Independência. E eu acho que quem nasceu em 75 é novo ainda, né? Uhum. Então, logo após quando eles expulsam, né, Salazar, né, que era o ditador lá português, aí tem a guerra entre a UNITA e o MPLA para ver quem vai pegar o poder. E essa guerra se arrastou durante, 75, 80, 90, 2000, né? Então Nossa. foi uma guerra civil muito longa, muito longa. E aí, quando MPLA mata um integrante, o líder da UNITA, aí a guerra acaba, que já é no final dos anos 90, início de 2000. Tem uma guerra que se alastrou, muitas pessoas morreram, né? E aí, nisso, o MPLA já estava no poder desde a luta de independência, né? Uhum. E continua até hoje, né? Então, a Angola sofreu com a Guerra de Independência, sofreu com a Guerra Civil e agora sofre com esse governo que está no poder há mais de 40 anos, né? Então, é uma história difícil, assim, o meu país, né? É complicado. Não tem muitas coisas boas para falar, pelo menos da Entendi. história, né, de Angola, Uhum. politicamente falando, né? E qual a situação lá hoje que você estava falando pra gente? Com relação É que teve as eleições e tal. Sim, teve eleições, né? Então, teve eleições agora em agosto. Acho que é agosto, né? Então, nós estávamos assim pensando, agora nós vamos tirar o MPLA do poder. A UNITA vai entrar e nós vamos ser felizes. Meu pai, que tem 87 anos, ele falou assim pra gente, nossa, eu vou pra Angola, né? Porque ele tá 2 anos sem ir pra Angola por causa da pandemia, né? Uhum. E aí ele falou assim, agora eu vou pra Angola, eu já vou encontrar a UNITA no poder. Tadinho. Mas o MPLA, eles fraudaram as eleições, né? Como sempre. Uhum. Faz tempo que Angola tem um dono, é o MPLA. Esse partido, eles acham que eles são os donos de Angola, eles não deixam a Angola andar. E realmente, eles fraudaram, a UNITA perdeu entre aspas, porque estava na cara, né? Até mesmo quando a gente via as contagens, assim, nas cidades, dava UNITA. Aí eles tiraram do sovaco deles que o UNITA ganhou não sei onde. Quer dizer, que o MPLA ganhou não sei onde. E aí, estamos aí nessa, vivendo esse... Porque não é um presidencialismo, imagina. Sim. Aí você pergunta pro o presidente que esteve no poder durante 40 anos, ele morreu esse ano. Mas antes, quando pessoas de outros países perguntavam, entrevistavam ele, falavam, olha, por que você está no poder há tanto tempo? E ele falava assim, é a conjuntura, a conjuntura me faz ficar aqui durante muitos anos. Consegue entender? Que explicação, mas nada a ver. Não, porque eles realmente queriam ficar roubando o nosso país, né? Então é bem triste. Uhum. Caramba. Então, aí você falou que isso de alguma forma, não sei se na sua adolescência e tal, isso influenciou na sua relação com a sua fé e tal, que você teve Não, na minha adolescência... Ou a vida inteira, é isso? A vida inteira, né? Em questão de crise de fé, né? Uhum. Eu acho que até hoje é algo assim que me balança muito, assim. Sim. Pensar, porque eu fico pensando assim, é engraçado. Eu acho que até postei alguns meses atrás, porque uma pessoa virou pra mim no Instagram e falou assim, Flora, eu te acho muito resolvida com a sua fé. Eu falei assim, coitada de você. Se você soubesse as cartas que eu escrevo pra Deus. Sim. E eu até compartilhei uma carta que eu tinha escrito pra Deus, assim, falando assim que exatamente da situação com Angola, das coisas que não mudam, a corrupção que só cresce, de você não poder sonhar, sabe? Uhum. Lá o jovem não pode sonhar em Angola, né? E eu falei assim, Deus, tem um versículo na Bíblia em algum lugar, assim, acho que nos últimos livros, no qual Deus, ele chega e fala assim, olha,
Eu coloquei uns pastores aqui para apacentarem as minhas ovelhas e eu vi que eles não fizeram nada, porque eles comem, eles usam lã, eles comem bem, mas as ovelhas estão passando mal. Aí Deus fala assim, olha, eu acho que eu mesmo vou tirar o poder deles, eles não vão mais apacentar, eu vou descer e eu vou apacentar. E eu escrevi assim para Deus, parece que você só decidiu não descer em Angola. Você só decidiu não apacentar o povo angolano. Porque pensa, eu falei assim, Deus, são 40 anos, cara. A geração do meu pai não viu a gente viver a independência, porque na verdade não é uma independência. A geração dos meus irmãos não viram, a minha geração não vê, os meus sobrinhos que nasceram nos anos 2000 também não viram. Então parece que não existe, parece assim que, não, então eu tenho que realmente só... eu falei assim, Deus, então eu falei assim com Deus, eu acho que eu desejo tanto a sua volta, e não é porque, tô doida pra ver Jesus, não, porque não dá, eu não gosto de ver Angola dessa forma, onde as pessoas, elas morrem por doenças estúpidas, doenças que você pode resolver aqui, mas por quê? Pela corrupção, o dinheiro que não chega nos lugares, a gente não consegue fazer as coisas. Alguns anos atrás, o meu irmão, ele resolveu montar uma empresa de tratamento de água com os sócios brasileiros que ele tinha. E a empresa foi, e a gente estava super animado. Uau! No início foi muito bom assim, e o dinheiro estava vindo. Aí tinha uns amigos brasileiros angolanos que a gente conheceu aqui, foram trabalhar na empresa junto com meu irmão. Um irmão meu que morava em Recife largou o emprego dele e foi lá para Angola para ajudar meu irmão. E a empresa estava se desenvolvendo. Aí o governo virou para meu irmão e falou assim, eu quero 35%. Que absurdo! O governo tinha colocado nada. Tipo assim, nenhum barril, 1 centavo. Mas eles exigiram, meu irmão, era um absurdo. Mas eles pressionaram tanto, que não deu mais. Porque senão você estaria trabalhando para o governo, sabe? Eles queriam esse absurdo. Eu sei que eles fazem isso com várias outras empresas. Até que se tornou, não dá mais. Então imagina, é um sonho, assim, sabe? A gente sonhou tanto com essa empresa. E meu irmão teve que falar assim, não dá. Aqui eles ficam, o PIB vai ser só no petróleo, a gente não pode explorar os recursos que o país tem, porque eles pensam só nele. Então quando eu penso nisso, quando eu lembro das pessoas que estavam trabalhando, quando eu penso assim que isso poderia mudar a história da minha família, aí eu fico com tanta raiva e fico pensando, Deus, Sim. Mas olha isso, imagina, né, todo dia você conhece um sócio para investir num negócio seu. Então são coisas que realmente... eu ainda questiono a Deus, sabe? Eu falo assim, quando, né? Até quando isso? Eu fico questionando, mas é pra eu orar? Mas, tipo assim, Deus faz, Deus não faz. Aí eu fico comparando, porque aqui o Brasil, apesar das pessoas reclamarem, não, Brasil, vou pra Portugal, vou pra não sei o quê. Tantas coisas funcionam aqui, sabe? E aí eu fico pensando assim, nossa, Deus, tem tanta coisa que eu falo assim, glória a Deus. Mas aí dá uma certa frustração, né? Porque eu tive a oportunidade de vir ao Brasil. Muitas coisas foram fáceis para mim. Mas tem muitas pessoas lá em Angola que não têm as facilidades que eu tive no Brasil. Então, dá meio que uma frustração. Mas eu vou fazer o quê para mudar as coisas? Não dá, né? Então, isso afetou muito a minha fé, a esperança, sabe? O que é esperança, então, né? Aí eu lia... Quanto mais eu via Deus fazer as coisas acontecerem nos últimos livros lá dos profetas, eu falava assim, não. Esse Deus aí, eu acho que ele tem os seus preferidos. Sim. E eles não são angolanos, né? Então, e é difícil, né? Então, é algo que eu tenho que pregar pra mim todos os dias, sabe? E falar assim, Flora, Deus, ele tá no controle, assim, sabe? A história não é sobre você. É difícil. Sim. Eu lembrei, lendo a história de Moisés, teve uma vez que eu tava lendo e que eu fiquei assim, cara, como assim? Porque começa a história de Moisés falando que Deus ele nasce, e aí no nascimento dele, eu não lembro se já tem alguma coisa que fala que ele seria o libertador. Só que e aí Deus escolhe Moisés para ser o libertador desde o nascimento dele. Mas ele só vai ser o libertador aos 80 anos. Aí eu li aquilo e falei, mas o pessoal tava lá tomando chicotada, e Deus tá com essa calma toda de esperar 80 anos. O pessoal tá lá clamando, pedindo um libertador, que fossem libertados da escravidão. E aí Deus fala, vou dar um libertador para vocês. E deixa mais 80 anos até que o povo seja realmente liberto. E Deus tranquilo, né? E o povo tá lá tomando chicotada. E 80 anos se passam até que vai acontecer a libertação deles do Egito, né? Então, assim... E aí, quando eu li isso, eu comecei a pensar de algumas coisas que a gente vive hoje, que é isso, né? E você falando me lembrou disso.
Porque são 40 anos que eles estão nisso, e mais o tempo de colonização, né? Então são séculos, né? Então até quando, né? Então isso nos dói. E eu fico imaginando assim, que a gente tem muitas respostas teológicas para isso, né? A gente resolve isso intelectualmente, mas assim, nesse lugar de sentir a coisa, né? É isso que você falou, assim, pregar pro próprio coração todos os dias e pedir a Deus graça, né? De alguma forma, né? E isso é muito difícil, né? Muito. É muito difícil. Muito. E lá existem os 3 poderes? Tudo existe entre aspas, né? Tudo entre aspas. Sim. Tudo. É muito desorganizado. Entendi. E religião lá? O que lá, majoritariamente Islã, cristianismo? Não, Islã, o quê? mas nos países como, por exemplo, Nigéria e Angola. Angola foi um país que recebeu muitos grupos missionários evangélicos, né? Então você vê que lá tem de tudo. Lá tem igrejas batistas, igrejas Universal, se bem que Universal foi meio que expulso esses dias. Então tem a Igreja Mundial. Eu lembro que teve uma situação, teve uma treta lá. Eles meio que desligaram com o Macedo. Mas tem essas igrejas mais famosas como Mundial, como Universal. Tem também, mas eu diria que elas são mais recentes, né? Sim. Mas então igrejas tradicionais, por exemplo, como a Igreja Batista, né? Os missionários, eu creio que missionários americanos, não são brasileiros, foram lá e evangelizaram a galera, assim, né? Porque a minha mãe, ela se converteu depois, né? Ela era católica, né? Meu pai também, meu pai ia ser padre. É mesmo? Nossa. Pois é, 11 filhos, ia ser padre. Mas, então eu acho que as coisas ficaram, o evangelho, assim, chegou quente, eu acho que é nesse período de guerra, assim, sabe? Por exemplo, a missionária Nauzira, provavelmente você já ouviu falar, né? Claro. Ela se escondia durante a guerra com a minha família, né? Porque durante a guerra, quando os MiGs eram soltos, todo mundo se refugiava na igreja, que é em frente à casa dos meus pais. Sim. Né? Então ela também. Então ela conhecia minha família toda. Então acho que essa época, muitos missionários brasileiros vieram também, não só brasileiros, né? De fora também. Então, Angola recebeu bastante os missionários batistas dessas igrejas históricas. Sim. Mas tem de tudo lá. Mas você falou sobre os MiGs, que você explicou pra gente antes aqui, né? Antes da gravação. Você falou que eram como se fossem drones, assim, que levavam bombas. Sim. E aí eles tipo assim, soltavam meio aleatório, assim. Porque acontece. Eu disse que Angola se dividiu entre o MPLA e a UNITA. E aí o que acontece? A região da UNITA é a região onde o Jonas Savimbi, que era da oposição, era a cidade dele. Ou seja, ele é meu, tipo, não sei se eu poderia dizer conterrâneos, se dividindo a UNITA. Então, tipo assim, onde está o inimigo? Meu vizinho da casa dos meus pais. Entende? Ele era realmente vizinho. Sempre quando eu vou lá, meu pai fala assim, o Savimbi morava ali. E ele, tipo assim, vizinho dos meus pais. Então, onde eles iam tirar os MiGs? A cidade que mais sofreu com os MiGs é a cidade onde eu nasci, que é o Ambo. Então, tipo assim, hoje você chega lá, até ainda tem uns prédios assim, onde o MiG caiu aí. E aí, os MiGs estavam sempre lá. Era a região onde recebeu os MiGs, as bombas, né? Nossa. Sim, nossa. E ainda na questão de religião, mas essa repressão toda por parte do governo, isso atinge de alguma forma a igreja? Sim. Sim, na questão de... Porque tudo envolve dinheiro, né? Eu frequentava a Igreja Batista Central e um dia eu conversando com o pastor Paulo Mazzoni, porque eles têm um projeto lá em Angola. E ele chegou para mim e falou assim, Flora, mas que difícil que é criar uma igreja lá na capital, em Luanda. Porque eles nos pediram milhões, assim, muito dinheiro simplesmente para ter autorização para ter uma Igreja Batista Central lá em Luanda. Tipo assim, as autoridades políticas não deixaram. Então, tipo assim, só se você realmente pingar muito dinheiro. Então, quando você vê grandes igrejas que conseguiram licença para abrir uma igreja lá na capital, principalmente, é porque realmente molharam a mão do governo. Porque eles tudo relacionado a dinheiro, entende? Então, eles dificultam mesmo, entende? Então, eu
acho que o presidente tá lá preocupado com a religião na questão de, tipo, nossa, religião. Não, ele tá preocupado com o dinheiro. Se me gerar dinheiro, tudo bem, tá tranquilo. Entendi. Entende? Então, existe uma certa liberdade. Pode exercer sua fé, desde que me pague. Entendi. Pode ter a sua empresa, desde que ela seja minha, né? Porque o dinheiro... Faça o que quiser, desde que tudo seja meu. Desde que você me dê uma boa parte dessa grana. Não tem liberdade, assim, se a gente for pensar, né? Sim.